Elizabeth, estamos voltando. E vamos agora entrar numa outra área, não da juíza de paz. Vamos entrar na área da advogada, da bacharelanda em Direito em 1981 pela UCP e que tem uma pós-graduação em História, não é isso? Isso, eu estou cursando a pós-graduação em História agora. Está sobrando um pouquinho de tempo para a gente fazer esse trabalho, mas a minha licenciatura é pela Universidade Católica de Petrópolis, as duas graduações eu terminei em 2009. Na verdade, quando eu retornei para a universidade em 2005 e eu escolhi História porque era o momento, né? Você já tem uma carreira consolidada, então é o momento de você realmente fazer aquilo que você sempre quis. Mas eu não esperava que eu fosse me entregar de corpo e alma para a História. É fascinante, né? Porque a gente começa a tomar posse, como eu costumo dizer, das entrelinhas, ou seja, a própria historiografia, você começa a pesquisar e com o seu trabalho de pesquisa você começa a preencher essas lacunas, que é o que acontece com a historiografia petropolitana, né? Com o arquivo da Catedral de São Pedro de Alcântara e com as pesquisas que eu fiz dentro dele e fora, fez com que eu tivesse uma outra gama de conhecimento acerca disso, né? E dessa maneira eu ingressei no Instituto Histórico de Petrópolis, a minha cadeira de número 31, Napoleão Constantino Tuzet, certo? Tuzet, olha, bem entendido, nossos queridos telespectadores. Tuzet, que foi um médico que veio para Petrópolis a convite do imperador, né? Então nós temos aqui a primeira identidade da nossa, dos franceses aqui. Ele possuía ali, hoje onde é a Rua Ipiranga, um sanatório chamado Sanatório Hermitage, que foi praticamente o primeiro hospital que a gente tem aqui, né? E que atendia não só a população branca, mas também como os escravos. Os senhores que traziam seus escravos levavam à clínica do Dr. Napoleão Tuzet. E ele foi muito importante naquela epidemia do cólera que assolou a nossa cidade em 51, né? Ele trabalhou bastante para isso. 1851, né? Isso foi o cólera, né? Vitimou mais de 200 pessoas aqui. E ele trabalhou incessantemente hoje onde é o Hospital Santa Teresa, ali havia uma enfermaria e ali ele tratava os doentes do cólera, né? Então ele foi extremamente importante para a história de Petrópolis. É a contribuição francesa que a gente tem aqui, extremamente importante. Beth, você, pelo que tu estavas mostrando, nós vemos que o imperador era um petropolitano de coração, né? Certo. Quantas coisas que vieram para Petrópolis e que realmente vieram através do Império, né? Exatamente. A gente tem a colonização germânica, né, com a chegada dos colonos, mas o que é mais interessante é que nós já temos a presença germânica anterior ao 29 de junho. Então, nós já temos a presença germânica em 1837, onde hoje é a região do Itamaraty. Os colonos vieram em 29 com essa identidade de colono, né, para colonizar a cidade. Em 37 nós ainda não tínhamos a cidade, já que ela foi fundada em 1843 pelo imperador Dom Pedro II. E aí o Major Júlio Frederico Köhler traz os primeiros colonos para cá, para que a gente tenha o que a gente quer da cidade hoje, né? Toda essa identidade germânica, com as ruas, os bairros sendo criados ao longo dos rios, quer dizer, no serpentear dos rios. Eu moro na Castelânia, então aquele é todo tombado o rio, que é o Verna, né? Então a minha casa fica bem próximo do rio. Então você vê que todas as casas elas seguem o caminho do rio, isso é extremamente importante. Os arruamentos também, né? Isso. E eu acho muito interessante, fala-se muito do Major Köhler, mas não se conhece detalhadamente o plano Köhler. Fala-se sobre o plano Köhler, mas não se conhece ele em toda a sua totalidade. O Dr. Arthur Leonardo, que também é do Instituto Histórico, tem um estudo muito importante sobre isso. E aí a gente percebe o que realmente ele queria, né? E ele queria que fosse tudo perfeito, até as plantas, né, que você tivesse no seu jardim, era diferente de uma casa da outra, para que nós fôssemos um imenso jardim, né? E as casas com jardim fronteiriço, né, para que os animais ficassem só na parte dos fundos da casa, com o vento do rio, né? Isso é extremamente importante. E eu acho que todo esse plano é importante para a cidade, deveria realmente ser preservado.
Mas, não obstante a isso, tem a imigração italiana, não se pode negar, mas aí já é um outro contexto, já vieram como imigrantes e não como colonos, né? A vinda dos colonos foi muito importante, até porque até hoje nós temos todo esse cabedal de colonos que aqui vieram, né? Inclusive, me parece que o teu sobrenome também é ligado aos Na aos colonos. verdade, são 3, né? É Gabris, é Balter e Mahler. Quer dizer, são 3 famílias. Que naturalmente vieram junto com os meus também, com o Mebus e o Faulhaber. Isso, essa família é extremamente importante. Há uma fotografia dessa família no Museu Casa do Colono, que eles tinham uma serraria, né, faziam as rodas no carroça e ferravam os cavalos, e é extremamente importante. Essa fotografia está bem em destaque no Museu Casa do Colono, tem um carinho muito grande por ela, e também no Museu Imperial. Com certeza. Aliás, eu tenho até um fato muito interessante da minha vida. Minha prima, que vive no Canadá, veio aqui e levou a filha dela, minha prima em 2º grau, para conhecer o museu. E a certa altura ela descobre lá uma foto de um casal, que são os meus bisavós. Isso mesmo. E ela me pergunta, escuta, mas por que meus bisavós? Eu digo, olha, deve ter sido por alguma razão da história de Petrópolis. Eu brinquei com ela, deve ter sido a única foto que eles acharam, viu? E ela ficou zangada comigo. A fotografia tem a família inteira, com todos os filhos. Eu acho uma fotografia belíssima. Uma família de filhos numerosa, né? Nós tivemos uma participação, nós que eu me refiro, os alemães, nessa colonização toda, né? Se você olhar a história do Gil Keller, ele realmente fez um trabalho maravilhoso e um trabalho para a época, né? Ele foi um precursor. Na verdade, ele foi realmente o precursor do trabalho livre, né? Exato. Certo? Isso aí a gente realmente tem que ressaltar, já que a estrada velha, né, a Serra Normal da Estrela, ela foi aberta até certo momento pelo braço escravo, e depois ele traz esses colonos para fazer a abertura da estrada. É importante a gente ressaltar que a estrada é responsável por Petrópolis, ou seja, a estrada chegou primeiro, né? Não Petrópolis a estrada, e sim a estrada e Petrópolis, que foi extremamente importante, né? Para o escoamento da produção e tudo mais. E o caminho para o interior de Minas, né? Inclusive para Juiz de Fora, através da União Indústria, né? Exatamente, através da União Indústria. Então, a gente tem um passado histórico muito importante. Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra lá na casa de Cláudio de Souza sobre as igrejas, né? E aí eu fui falar sobre a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aí as pessoas me perguntaram, gente, aonde é essa igreja? Eu disse, é ali onde vocês trocam figurinha da Copa. Aí todo mundo falou, mas é ali? Eu falei, é. E aí contei a história da igreja, o quanto ela também é importante para a história de Petrópolis, né? Ela tem uma identidade especial, ela foi erguida com dinheiro de esmolagem dos negros aqui na nossa cidade. Então, a primeira igrejinha, né, a primeira, muito rudimentar, foi feita com o capital deles. E extremamente importante porque o imperador cedeu a orquestra de câmara do Paço para a inauguração daquela igreja. É claro que hoje ela teve uma modificação, né, Monsenhor Gentil, a pedido do bispo diocesano na época, tornou o que ela é hoje, mas ela ainda tem uma identidade. A igreja que você se refere é a do final da avenida? Do Rosário. Aliás, do princípio. Do princípio. O final é do outro ali lado. É o princípio. Ali é o princípio. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Que, aliás, ela foi palco durante muitos anos daquele coral das 500 vozes. Isso mesmo. Que, aliás, é uma coisa impressionante você dali de cima. Eu, como tenho assim muita altura, sempre ficava lá no mais alto possível. Entende? Sim. Então, dali você tem um descortino incrível de toda a avenida. Exatamente. Você vê a avenida inteira. Você vê a avenida inteira. Ela é muito bem localizada. Muito. Agora, que obras as igrejas, né? Você me dizia que faz também todo o levantamento da catedral, né? Na verdade, não só documentos, né? Nós temos ali documentos diversos, como esses livros que eu lhe falei, de batizados, casamentos e óbitos, o que... inclusive de escravos, que é importante a gente dizer isso, né? Não havia uma discriminação? Não, muito pelo contrário. O padre batizava, o padre casava e também encomendava. Os escravos eram enterrados no cemitério da freguesia, que ficava ali hoje, onde é a Ordem Terceira.
ali do lado da igreja do Sagrado, né? Então não havia essa distinção. Muitos deles casaram na igreja Matriz Velha, que foi demolida em 1924, que ficava ali na Oscar Rubinstein, ela, a igreja Matriz São Pedro de Alcântara. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas não teve escravidão em Petrópolis. A escravidão é diferenciada, né? Nós não temos grandes fazendas, plantações, mas aquelas pessoas que vieram para Petrópolis nobres traziam seus escravos e eles acabavam se casando com escravos do mesmo senhor ou não. Isso aí nunca houve qualquer tipo de impedimento, a igreja sempre nos abraçou e a gente tem registro disso. Eu estou atualmente trabalhando nesse ponto, ou seja, a historiografia petropolitana acerca da escravidão em Petrópolis. Isso está me gratificando muito porque eu estou descobrindo muita coisa, isso é muito importante. É muita coisa que é desconhecida, né? Exatamente. Você pode trazer à luz para toda a população, principalmente para os mais jovens, entender esse contexto todo. Exatamente. Porque, de um modo geral, o português, ele nunca teve grandes problemas de lidar com as diversas raças, né? Exatamente. Eles sempre entenderam muito o ser humano, porque, na verdade, todos nós somos seres humanos idênticos. Exatamente. Entende? Vamos dizer, o que não tem cor é o espírito, né? O físico é branco, é amarelo, é negro, mas no fundo, nós todos somos seres humanos dependentes um do outro, né? Exatamente. Nós estamos aqui nessa nossa caminhada buscando a cada momento o nosso progresso, né? É lógico. E é bastante interessante que as testemunhas não eram outros escravos, eram nobres. Eram nobres, amigos do Senhor. Então, isso dá uma característica diferente do casamento, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre casamentos. Então, pesquiso sobre casamentos de escravos e de pessoas livres, também dentro desse contexto, né? É importante a gente mostrar para as pessoas que não era, gente, a escravidão em Petrópolis, ela não existia. Ela existia sim, né? Mas a igreja, nesse contexto, ela não fazia distinção. Isso é que é extremamente importante. E dentro do contexto ali da catedral, da construção da catedral, que foi uma coisa durante muitos anos, mas que tem uma beleza arquitetônica fantástica. Fantástica. Né? A catedral, ela logicamente teve a sua obra interrompida por falta de recursos, a gente não entende também isso, né? Mas ela começou a ser erguida em 1884. Né? 84? Isso, aí começou as obras. Na verdade, já era um sonho da Princesa Isabel, disponibilizou o Morro do Belvedere, que aquele lugar ali é o Morro do Belvedere. A princípio, a igreja não tinha frente voltada para a Avenida Para a praça? Não. Ela era ao contrário. Ela disse, não, então vamos fazer a frente da catedral virada para a rua, que é uma rua super chique, uma rua charmosa. Você tem lá do outro lado, lá, a Universidade Católica com relógio de flores, a vista é belíssima. Então já era um sonho dela erguer a catedral ali, né? E que felicidade de você fazer ali a catedral daquele ponto com a universidade lá. É você belíssimo. olha de um para o outro. É belíssimo. Quem vai de um ponto para o outro vê as duas partes. Você vê as duas partes. E assim, é uma rua belíssima, né? Quem teve a oportunidade de fazer a visitação à torre da catedral, que pôde ver, né, aquela vista por cima, nossa, é belíssima. A catedral é belíssima, é um monumento neogótico maravilhoso. Logicamente, ela tem as questões de tempo, né, de ter que preservar, de ter que conservar. Que não deve ser muito barato, não, hein? Não é muito barato, é um pouquinho complicado, porque há que se fazer um projeto, para que esse projeto seja autorizado pelo IPHAN, porque a técnica, ela não pode ser lavada, ela não pode ser escovada, ela não pode ter um produto qualquer que vá estragar a pedra e tudo mais. Então é um pouco complicado, né? Mas dentro eu sou da Comissão Diocesana de Liturgia e Patrimônio Cultural, meu segmento é Arte Sacra e Patrimônio, né? Então nós estamos imbuídos para a reforma da catedral, né? Há já um projeto, nosso bispo diocesano, ao qual eu tenho um carinho muito grande, me presenteou para fazer parte dessa comissão. Há outros padres envolvidos e arquitetos e outras pessoas também que trabalham para a conservação dos bens da igreja. Né? Isso que, aliás, tudo de maneira voluntária. A prefeitura deveria ou deve dar um apoio muito grande, porquanto é um monumento para o nosso turista, né? Na verdade, para aquele sim. que aqui vem ver a cidade. E ele é belíssimo. As pessoas que entram na Catedral de São Pedro de Alcântara,
se encantam com os vitrais, com o túmulo dos imperadores, com a pia batismal. Todo aquele entorno, ele é belíssimo, né? Acho que é para se contemplar mesmo. E, acima de tudo, ela tem uma situação acústica maravilhosa, né? É verdade, é verdade, é verdade. De um modo geral, as igrejas já têm uma acústica muito favorável, Isso né? mesmo. Mas a nossa catedral tem uma acústica bem mais acentuada. Certo. É realmente um monumento à acústica musical, principalmente, né? Quando a gente tem qualquer atividade de coral, de musical, concertos são sensacionais, né? É sensacional. Aliás, lá quem cuida é o Jaque, né? O Padre Jaque é uma pessoa maravilhosa, né? Ele está sempre envolvido nas obras assistenciais e tem um carinho muito grande pela catedral. É uma pessoa muito ativa e a gente entende que cuidar da catedral como um todo, cuidar das obras sociais e ficar, às vezes ele está sempre correndo de um lado para o outro, a gente entende isso. Aliás, eu te digo com sinceridade, eu tenho um carinho muito grande pelo José Augusto, porque eu Augusto brinco com ele, José Augusto Carneiro, porque na realidade, eu quando fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual, o Zé Augusto era o meu diretor social. Certo. E as grandes realizações que nós conseguimos, foi ele que executou, foram bailes de mais bela secundarista. Isso mesmo. E realmente ele sempre foi uma pessoa dinâmica e, além de tudo, entusiasta. Isso mesmo. Ele botava as coisas na frente e ia embora e vamos levando, vamos falando. Inclusive é um dos que estará aqui conosco brevemente, até já fiz contato com ele, mas acabou que uma série de fatores não permitiu, mas que ele nos trará o prazer aqui de contar um pouco do seu trabalho lá, né? Junto contigo, naturalmente, né, Elizabeth? Mas, Elizabeth, eu te pergunto mais o seguinte, além disso tudo, você ainda está envolvida, pelo que você me mostrou, num pequeno currículo enorme, entendeu? Como diretora do Clube Cultural 29 de Junho, né? Esse foi um convite da dona Emídia Reutz, que é uma pessoa amiga, para esse grande desafio que era ser a diretora cultural do Clube 29 de Junho. Eu já estava envolvida com essa questão germânica forte. Na época que eu a conheci, eu cuidei durante um tempo da documentação histórica da Igreja Luterana e ela, por ser luterana também, ela me convidou para fazer parte do Clube 29 de Junho, né? Então, dentro desse contexto, como diretora cultural, que realmente levar a cultura para que todos entendam o que foi a colonização germânica, o que é essa história, essa trajetória, que não começou quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro. Foi uma história de muito sofrimento. Antes deles chegarem no porto de Dunkerque, eles sofreram muito por isso, né? Porque chegar em Dunkerque para poder embarcar para o Brasil, a viagem 2 meses. E eles eram estrangeiros, então muitos ficaram vagando no porto de um lado para o outro, com uma malinha na mão, não tinha nada. E realmente foi a esperança que motivou essa gente a subir essa serra, cantando. As crianças foram transportadas em balaios, num lombo de burros, os outros vieram a pé, os que morreram foram enterrados ao longo do caminho. Então é uma questão da gente reverenciar a memória germânica, de quanto essa gente veio para cá, de peito aberto, né? Só com esperança mesmo, e de construir uma nova vida, de ter um lar, né? E aqui eles realmente foram muito bem acolhidos, né? Você vê que todos nós que temos essa descendência, sempre ouvimos as histórias que nos contam, os nossos antepassados nos contaram, de tanta dificuldade, né? Eles para aqui não vieram para o paraíso, não. Eles vieram aqui para lutar, para conseguir, montar uma casa, ter a sua casinha, a sua família. Eu lembro de história de família que meu avô, por discordar de uma eleição, ele trabalhava na fábrica de Cascatinha. E aí, como o voto não era secreto, o voto e o título junto, ele votou no outro candidato. E ele aí foi obrigado a sair da fábrica de Cascatinha e foi trabalhar ali perto, foi trabalhar lá no meio da serra. E ele saía de Cascatinha a pé para ir trabalhar no meio da serra. E depois ele conseguiu, maravilhosamente, trabalhar na Cometa. E acabou aposentando-se na vida dele na Cometa. Então você vê como é que é. E foi morar no Morém, onde até hoje eu vivo. Lá no nosso bairro do Morém. Então, realmente, Elizabeth, é muito interessante isso, que o sofrimento e a luta que esses alemães trouxeram para aqui,
Foi muito grande. Eles progrediram? Sim, eles progrediram. Eles criaram raízes maravilhosas aqui, mas fruto de muito trabalho, né? Quando eles chegaram aqui no dia 29 de junho, 161 colonos, né? Eles foram alojados em barracões onde hoje é o Cefet, o antigo fórum. E ali eles permaneceram, até que os prazos de terra fossem, né, eles fossem alojados nos prazos de terra. Né? Então é muito complicado você chegar numa terra em que ninguém fala a sua língua, em que a culinária é totalmente diferente da sua. A única pessoa que entendia o que falava era o Major Köhler, para poder dar conta de tudo isso, né? Então foi um grande desafio. E a importância da colonização germânica, a gente percebe. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim, mas eu não consigo pensar em não fazer meu projeto de conclusão de curso, o que você acha que eu devo falar? Eu falei, você pode falar das árvores, das alamedas, das ruas. A identidade germânica está para todo canto, o rendilhado das casas, que é belíssimo, né? Que é um trabalho que você não acha mais hoje. É um trabalho artesanal, porque eles necessariamente trabalhavam com ferreiros, marceneiros, carpinteiros, né? A sua família também tinha um comércio aqui no centro, né? De um modo geral, todos esses que para aqui vieram, eles trouxeram muito de cultura e cultura de trabalho. Muito Eram pessoas de muito trabalho, pessoas de muita luta. E isso realmente rendeu. Porque talvez a melhor maneira de você progredir na vida é aquilo que se diz levanta cedo e trabalha. Levanta cedo e trabalha, é isso mesmo. E eles deixaram realmente um legado muito grande para a gente aqui, né? De sofrimento, de perseverança também, porque realmente não foi fácil para ninguém, né? E só ter o imperador disponibilizado durante 8 anos sem que você pagasse foros a sua terra, para você ali cultivar, e os prazos de terra do centro histórico, eles têm uma identidade diferente dos quarteirões. O seu quarteirão, por exemplo, deve ser o Palatinato. Isso, Palatinato. Não é isso? Onde pega aquela região ali, o meu já é o quarteirão Castelânia, né? Aliás, nós tivemos uma aula, logo nos primórdios do nosso programa, do nosso querido Gomes, do Luiz Carlos. Isso. Luiz Carlos nos deu uma aula sobre os quarteirões da cidade. Que muitas coisas a gente, inclusive, tinha uma ideia um pouquinho diferente. Diferente. Eu não errei o meu, porque o meu Palatinato, graças a Deus, eu não errei. Mas outros que a gente ouvia falar, realmente... Exatamente. E eles têm uma extensão grande de terra, né? O meu, por exemplo, eu começo ali na Castelânia, no 517, e vai até o BNH do Sargento Böning, lá em cima, pelo mato. Não se pode construir, porque é mata fechada e não se permite. E os do centro histórico, que é o da Vila Imperial, onde nós estamos, aqui, que é até o nome, né? Eles são menores, porque ali era onde se concentravam os profissionais, né? E os escritórios e tudo, então ele não precisava ser grande. Seria o centro vivo da cidade, exatamente, né? Centro industrial, centro comercial. Mesmo porque esse né? rio era navegável, né? Nós hoje não podemos mais navegar o rio, mas esse rio era navegável. Você tinha aqui todo um centro histórico que tem uma identidade diferente. Inclusive aquela pontezinha que fica depois do primeiro portão da Casa Imperial, ela era mais larga. Ela está menor, aquela de madeira. Sim, né? sim. Ela era um pouco mais larga. E logicamente, né, a gente tem que entender que o progresso faz parte, e aí a gente tenta de tudo, e o próprio IFAM, preservar o centro histórico e tudo mais, os prédios tombados, que conta a história da gente, né? E convenhamos que é um tanto quanto difícil, por quanto você não tem mão de obra hoje qualificada como aquela mão de obra. Não. Que também é um detalhe, convenhamos que é difícil. Esses entalhos feitos nas fachadas, principalmente, eles são muito maravilhosos, mas são produtos de verdadeiros artesãos que não existem mais. Um detalhe interessante que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o piso de pedra portuguesa. Ela diz que nós não devemos em lugar nenhum, à exceção de pouquíssimos lugares, se não me engano, em Portugal, Copacabana, devemos ter piso de pedra portuguesa, porque é um perigo, porque não há mais calceteiros que saibam fazer aquilo. Saibam colocar aquilo. Principalmente as senhoras, quando pisam de mau jeito,
é um tombozinho desagradável, né? Uma desagradável. torção no pé. E a maioria delas é solta, né? Exato. Porque É um não há uma perigo. manutenção. E, inclusive, em alguns lugares até recomendo por questão de movimentos agressivos. É uma pedra que não é uma verdadeira arma. É sim. Ô, Beth, eu estou muito contente com a tua presença. Você nos trouxe bastante coisa muito interessante que eu tenho certeza que os nossos telespectadores desconheciam. E eu gostaria de franquear a você a palavra para você fazer a despedida e te agradecer muito por aqui ter trazido essa lição para nós, porque quando a história é contada, para nós é sempre uma lição, um aprendizado que nós fazemos todo dia, né? Bom, eu só tenho que agradecer o convite. Realmente eu fiquei muito feliz, né, em poder falar sobre a minha profissão, sobre as duas, né? Perfeito. Sobre o juiz de paz, a função dele e também como historiadora, né? Eu fico muito feliz, gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Se precisarem fazer qualquer tipo de pesquisa, né? Com certeza, o arquivo da Catedral de São Pedro de Alcântara, eu estou lá à disposição. Ou para quem quiser casar também, eu estou lá em todo o Rio, à disposição. Fazendo felicidade, fazendo amor. Exatamente, que coisa exatamente, boa. exatamente. Muito obrigado, Elizabeth. Obrigada, você, uma boa tarde. Nós agora vamos relembrar aos nossos queridos telespectadores que quinta-feira, às 10 horas, nós temos a nossa reprise, de 10 às 11. E também a nossa fanpage, Bairro em Ação, além do nosso e-mail, bairroemação@gmail.com. Eu gostaria de aproveitar para que a nossa produção me mostrasse aqui, eu estou com um panfleto do Mega Bazar, lá do Oswaldo Cruz, dia 4, 5, 6 de setembro, das 9 às 18, com grande variedade de roupas e bijuterias, com muita coisa bonita. Não sei se a minha produção vai conseguir mostrar o nosso panfleto. Agora estamos aqui recebendo o Luciano ali, já nos dando um apoio. Aliás, que coisa boa. Nós temos aqui a nossa produção, como tem nos dado apoio, tem sido maravilhoso. Obrigado, Luciano. Olha, tem coisas maravilhosas lá. Eu tive a oportunidade de ver e que precinhos bons que a Ângela está fazendo para as obras sociais. Nossos queridos telespectadores, nós mais uma vez agradecemos a vocês pela paciência e esperamos estar levando a cada dia mais e mais assuntos do bem. Um momentinho, senhores. Meu querido Vicente, o que é que você está pedindo, Vicente? Semana que vem a gente faz um ano. Agora ele lembrou e eu que esqueci. Semana que vem fazemos um ano de programa. Teremos um bolinho aqui, teremos uma comemoração. E para encerrar, amanhã, às 9 horas da manhã, lá no espaço esportivo do Morém, mais precisamente na Escola Luiz Carlos Soares, estará a comunidade presente com a Prefeitura, o Governo do Estado e parece que até a Caixa Econômica assinando a obra de renovação do espaço esportivo do Morém, que será realmente um ganho muito grande para a população. Haja visto o que nós temos presenciado ali na Dr. Saerp, na Praça Gustavo Weber, um maravilhoso trabalho que foi feito e que a população, de um modo geral, tem se aproveitado de manhã, de tarde e de noite. É isso que nós precisamos e esperamos brevemente fazer uma matéria com toda aquela revitalização, mostrando e parabenizando aqueles que executarem a obra, que estão trazendo através do nosso imposto, que nós precisamos receber, mas temos também de mostrar e de dizer parabéns pelo serviço bem executado. Muito obrigado, queridos telespectadores. Se Deus assim o permitir, até segunda-feira que vem.